Margarida Lacombe. Bom, eu convido, então, a testemunha Luiz Moreira, professor, doutor, convidado da PUC-Rio e ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Autor também de diversas obras jurídicas e artigos. Certinho. Muito bem. Pode? Sim. Professor Luiz Moreira, gostaria de agradecer muito a sua presença e disponibilidade de estar aqui conosco para colaborar. Mas gostaria de antes fazer uma ressalva para os aqui presentes, especialmente o corpo de jurados, que esse tribunal, como já foi ressaltado anteriormente, não é um tribunal típico, onde a gente estabelece uma prática do contraditório, de opiniões, das opiniões aqui já trazidas pela chamada acusação, ou seja, por opiniões jurídicas, que é o material, né, que perpassa aqui essa nossa temática. A defesa, aqui chamada de defesa, a defesa, na realidade, ela vai ter um campo um pouco mais restrito, porque ela vai se ater aos documentos e registros existentes nesse processo de impeachment. Então, o nosso papel aqui, até por uma questão, um dever de honestidade e para permitir uma melhor compreensão dos acontecimentos, a gente vai procurar trazer, não é, à luz, interpretar da melhor maneira possível os argumentos existentes no Congresso Nacional, argumentos esses que vêm sustentando esse processo de impeachment. Então, essa defesa, ela fica um pouco mais circunscrita, não é? Nós não temos aqui um espaço muito grande para, enfim, trazer, né, alguma defesa maior desse processo. E assim eu havia imaginado e combinado e dito, né, aos colaboradores aqui como testemunhas, que nós, inclusive, teríamos 10 minutos, eu não sei, enfim, como é que eles se prepararam nesse sentido, mas acho que essa ressalva é importante de qual é o papel da defesa aqui. Então, mais uma vez, esclarecendo, nós vamos nos ater aos documentos e registros existentes e que servem de subsídio ao processo de impeachment. É isso que está sendo chamado aqui de defesa. E que, na prática, é a acusação. O que a gente tem vivido aqui no Brasil, né, é a acusação que pesa sobre a presidente Dilma. Então, professor Luiz Moreira, eu gostaria, enfim, que com a sua expertise de professor de filosofia política e de direito constitucional, nos ajudasse a compreender, mais uma vez, a partir dos registros existentes, a natureza do impeachment. Se é uma natureza, se ele tem, o que ele tem de jurídico, o que ele tem de político. Então, se o senhor pudesse nos ajudar nesse sentido, com esclarecimentos sobre esse ponto específico. Muito obrigado, professora Margarida Lacombe. Cumprimento o presidente deste tribunal, professor Juarez Tavares. Cumprimento o assistente, professor Leonardo Orochevski. Cumprimento, igualmente, aqui os senhores e senhoras jurados. Senhoras e senhores, enquanto a professora Margarida Lacombe insistia no termo técnico, impeachment, da plateia se ouvia o termo golpe. É disso que se trata, isto é, nós estamos, no Brasil, a discutir duas narrativas. Há uma disputa de narrativas e essa narrativa tem no Congresso Nacional, nos documentos mencionados pela professora Margarida Lacombe, a disputa em torno dessa questão que para a República e, como dito aqui antes, projeta todo o futuro desse país. O que é que está sendo discutido no Congresso Nacional? Os que defendem o governo interino atual, do
vice-presidente Michel Temer, dizem o seguinte: por ser o Congresso Nacional uma casa política, esta casa não necessitaria se ater à comprovação do crime de responsabilidade. Como casa política, cabe ao Congresso Nacional deliberar arbitrariamente para uns, para outros no exercício do seu mandato, e chegar, então, a um veredito que pode resultar no afastamento da presidência da República. Bem, esses avocam para o Congresso Nacional a autoridade, a legitimidade para depor a presidência da República, atribuindo a esse ato legitimidade. O que é que diz os defensores do mandato da presidente Dilma Rousseff? Dizem o seguinte: é necessária a comprovação da existência de crime, e que crime? Crime de responsabilidade, que é prevista em lei específica. E esse crime de responsabilidade, então, estaria presente em dois atos, ou nas chamadas pedaladas fiscais, ou na edição de créditos suplementares. Essa é a discussão. O que é que pretende, então, os defensores do mandato presidencial? Da ilegitimidade, portanto, do processo, atribuindo a ele o condão de golpe. O que é que dizem? Não havendo golpe, não havendo impeachment, melhor dizendo, não havendo crime de responsabilidade, o Congresso Nacional tem que decretar a extinção do processo, restabelecendo ao mandato a presidenta eleita. Bem, como se trata de uma narrativa, professora Margarida Lacombe, é preciso, então, que o direito brasileiro, e aqui nós estamos num cenário fundamentalmente de juristas, esclareça a questão. Qual é o ponto que precisa ficar claro? Qual é o limite, qual é a pretensão que a Constituição da República deu ao impeachment? Como é que o direito brasileiro, então, estabeleceu esse paradigma de atuação, não apenas do Congresso Nacional, mas para todo julgamento que não se pretenda ser um justiçamento? Ora, o direito brasileiro, ele prevê julgamentos que são realizados por pessoas que não são investidas do cargo de juiz. Por exemplo, estão aqui vários penalistas, o professor Juarez Tavares, o Tribunal do Júri. Ora, o Tribunal do Júri convoca jurados e o veredicto, isto é, dizer a verdade, do termo latino, não se constitui em exposição arbitrária, mas conforme a produção das provas. O direito brasileiro, então, prevê que leigos, portanto, pessoas comuns, julguem o mais bárbaro dos crimes, que é o crime de sangue. E esse julgamento não se expressa, não se exprime por juízes togados, mas é presidido por um juiz togado e o veredicto dado por pessoas do povo. Esse é um dos cenários possíveis do direito brasileiro. Qual outro cenário possível do direito brasileiro? Nos tribunais administrativos, presidente. Por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, em que o julgamento é realizado por diversas pessoas, não é? E essas pessoas se atêm a normas específicas da assim chamada Lei Orgânica do Ministério Público. O que é que nós temos aqui? Temos pessoas investidas na função de julgadoras, que não são juízes togados, mas que exercem a função e que expressa a legitimidade do julgamento. Uma outra função, e aqui se conecta diretamente com o processo de impeachment, conversava isso hoje mais cedo com a professora Gisele Stadina a respeito, ocorre com as comissões parlamentares de inquérito.
O que é que são as comissões parlamentares de inquérito? Atribuem-se a essas comissões várias prerrogativas judiciais, entre elas quebra de sigilo e outras tantas, e essas prerrogativas são sujeitas a controle judicial. O que é que quer dizer? A atitude, o ato parlamentar tem forma judicial e qualquer contorno aos limites previstos na lei é sujeito ao controle do judiciário. Bem, esse é o cenário. O que é que a sociedade brasileira tem que discutir? Primeiro, professor Margarida Lacombe, o Congresso Nacional, a Constituição da República autorizou o Congresso Nacional a interromper, sem provas, o mandato presidencial? O Congresso Nacional tem legitimidade para interromper, para decretar a extinção de um mandato presidencial? É uma questão. É possível que seja golpe. A segunda questão diz respeito, presidente, às considerações, porque é o seguinte, como se trata de uma narrativa, está em curso uma disputa muito acirrada na sociedade. Como parece ter sido abandonada a tese da materialização do crime de responsabilidade, tem se discutido nos documentos apresentados no Congresso Nacional até um argumento chamado conjunto da obra. Ou seja, a presidente da República, ora é afastada, se legitima seu afastamento pelo cometimento de crime de responsabilidade, ora se troca esse argumento por um abstrato conjunto da obra. Ou seja, do ponto de vista jurídico, o que é que isso significa? Reparem, não havendo materialidade na espécie, isto é, não sendo comprovada a autoria e a materialidade, apela-se para algo abstrato, que seria o modo pelo qual se vincula o argumento da deposição presidencial com o poder sem limites do Congresso Nacional. Esses são os argumentos. Esses são os argumentos do modo como observador que eu vejo a disputa da narrativa. O que é que caberá às senhoras e aos senhores determinar se a democracia pode conviver com poderes ilimitados, se o parlamento brasileiro pode, sem materialidade, pelo recurso a um suposto conjunto da obra, determinar o cancelamento do mandato presidencial, e se, doravante, presidentes eleitos serão substituídos ao gosto de qualquer interesse. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, extremamente obrigado, professor Luiz Moreira, pelo seu depoimento. Porque, de fato, essa questão de uma complexidade imensa e está sendo enfrentado, a questão do jurídico com o político, até que ponto, como o professor Luiz Moreira colocou muito bem, uma democracia pode conviver sem qualquer limite, né, de juridicidade, e esse é um ponto nevrálgico nesse julgamento que será possivelmente retomado nas alegações finais da defesa. Então, agradeço muito, professor Luiz Moreira, a sua valiosíssima participação. Bom, secretário, segunda testemunha. É um filósofo. Eu convido, então,